Bom tempo, pessoal! Giovana na área, esse derruba é pênalti mais uma vez. No final do jogo vocês já fizeram um monte de faltas, mas enfim. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, mais um módulo do nosso curso de propriedade intelectual e o tema de hoje é direitos autorais, também conhecidos como direitos do autor. E mais uma vez, né, como é de praxe, a gente está sempre rodeado por essas definições. Todo momento a gente fica, cuidado com isso, com direitos autorais, não reproduz aquilo porque tem direitos autorais, mas muitas vezes a gente só repete isso no automático, mas não entende de fato qual é o significado desse conceito. Então, muito bem, direitos autorais ou direitos do autor significa que toda obra, que a partir do momento que ela foi exteriorizada, ela já está automaticamente protegida. Então, a partir do momento que eu escrevo um livro, uma música, uma pintura, coisas desse tipo, eu já estou sendo automaticamente protegida pelos direitos autorais, porque foi uma ideia que eu exteriorizei ali. E uma outra coisa muito legal que entra no âmbito dos direitos autorais são os direitos conexos. Por exemplo, Beethoven, ele foi um grande musicista que fez várias composições e tudo mais, só que ele também já morreu há muito tempo. Então, atualmente, as obras dele já estão em domínio público. Então, vamos supor que eu também fosse uma musicista e resolvesse gravar, tocar alguma das composições de Beethoven. A partir do momento que eu gravo essa composição, faço um DVT, coloco no YouTube, qualquer coisa desse tipo, eu já vou estar sendo protegida pelos direitos conexos. Mas percebam, o que vai estar sendo protegido aqui não é a obra em si, porque a obra não é minha, é de Beethoven que está em domínio público. O que está sendo protegido pelos direitos conexos é a forma como eu exteriorizei essa obra, a forma como eu toquei, a determinadas, sei lá, melodia que foi daquela composição, as determinadas teclas, tudo isso vai ser protegido pelos direitos conexos, porque ele está literalmente conectado com a obra. O nome especifica bem o que a gente está querendo dizer ali. Então é uma conexão que a gente está fazendo com a obra original e a partir do momento que eu exteriorizei essa ideia, ela vai estar sendo protegida por esses direitos. E é uma ideia muito legal porque isso cabe em diversos âmbitos, não só o âmbito musical, né? Eu consigo fazer um livro, por exemplo, George Orwell, ele entrou em domínio público recentemente também, então a interpretação dele estaria nessas questões dos direitos conexos. Então é uma ideia muito legal, é uma proteção que às vezes a gente não pensa, mas que também é muito importante. E a segunda parte importante são as características, que como é de praxe, a gente já sabe quais são as definições, o que anda nesse âmbito aí, e agora a gente tem que saber as características de fato. Então, uma coisa importante das características é o tempo. Como é que funciona esse tempo de proteção dos direitos autorais? Como eu falei, a partir do momento que uma ideia é exteriorizada, seja por escrita, música, qualquer coisa desse tipo, ela já está contando com os direitos autorais e eles são válidos a partir do momento... eu criei alguma coisa. Presta atenção. Eu criei alguma coisa e ela foi exteriorizada, então eu escrevi um livro e ele está sendo protegido pelos direitos autorais. Vivi minha vida aí com a proteção, morri. A partir do 1º de janeiro do ano subsequente da minha morte, então vamos supor que eu morra em 2505. Aí, 1º de janeiro de 2506, contando 70 anos a partir de 2506, eu ainda vou estar com o final dessa proteção. Então, é 70 anos a partir do ano subsequente à minha morte. Ok? Ok. O registro, como eu falei, ele é a partir do momento que você exterioriza. Então, você não tem obrigatoriedade de registrar, seja no INPI, seja na Biblioteca Nacional, seja um âmbito musical. Só que você pode fazer caso você queira um respaldo maior. Então, não tem obrigatoriedade, você vai continuar com essa proteção, mas se você quiser, pode. E por fim, eu dou vários exemplos, né, ao decorrer da aula e tudo mais, mas às vezes é bom a gente condensar tudo e falar, não, é isso aqui. Então, exemplos de direitos autorais são obras literárias, obras artísticas, obras científicas, programas de computador. Caso você queira registrar, cada um desses entra em âmbitos diferentes, e se você quiser também não precisa. Bom, e agora a gente já sabe o conceito, a gente já viu as características, a gente já viu o que ele pode abranger ali, mas para que eu vou usar isso no dia a dia? Não adianta eu saber tudo na realidade, assim, as partes tudo no papel, mas eu não consegui aplicar isso na vida real. Então, onde os direitos autorais são aplicados no dia a dia, principalmente no âmbito da internet, que parece que ela é Deus dará e você vai fazer tudo lá. Não é assim. Os direitos autorais, como eu já comuniquei com vocês várias vezes, ele começa a contar a partir do momento que uma ideia é exteriorizada. E isso vale para absolutamente tudo. Se eu, sei lá, gravei um vídeo na internet, postei um Reels no Instagram, se eu fiz um poema e coloquei e tuitei ele, né, no X, então todas essas coisas, elas já são ideias que foram exteriorizadas e por mais que esteja na internet, que às vezes é uma coisa que a gente acha que é uma terra meio sem lei, não é. Todas essas coisas, né, a música que eu gravei, o meu tweet do poema, eles são protegidos por direitos autorais e eles requerem
leis, né? Porque ele está sendo protegido, ele está dentro de uma figura, um contexto público ali, uma propriedade intelectual. Então a gente precisa referenciar as coisas. Se você viu um cover, viu alguém gravando alguma coisa e achou legal e quer repostar, então você tem que dar créditos à pessoa, porque ela está sendo protegida pelos direitos autorais a partir do momento que ela exteriorizou aquilo. Então a gente tem que ter muita atenção na internet, no âmbito acadêmico, né? Às vezes a gente viu alguma coisa na internet, não preciso falar nada porque tá na internet. Não, você precisa referenciar, alguém criou aquilo, exteriorizou aquilo, então a pessoa já tá com os direitos dela em xeque já. Então você precisa ter noção dessas coisas, sabe? Você precisa referenciar, ter noção de que isso veio de alguém, isso foi ideia de alguém, e a partir do momento que foi a ideia de alguém, você precisa referenciar aquilo e dando os devidos créditos para todo mundo ficar feliz e nada ser violado.